Um dos assuntos políticos que mais chamaram a atenção essa semana, aliás, a semana que passou, foi a possibilidade, a ventilação, a especulação, a colocação do Kassab de Raquel como uma possibilidade para ser a vice, compor com o presidente Lula a chapa de presidente. Olha, eu achei a ideia boa, bacana. Eu acho que Raquel Lira tem as prerrogativas, os requisitos necessários para qualquer cargo a ser disputado no Brasil. De presidente, de vice, de governadora, que ela já é, de senadora, qualquer outro cargo que você possa colocar à disposição. O currículo de Raquel é muito bacana e Raquel é uma mulher jovem ainda, bonita e que fala com eloquência. São requisitos que um cargo político, público, precisam. Então Raquel dispõe de todos eles, ela introduz todos eles na bagagem. Nas entrelinhas, é isso que eu queria trazer para vocês, é que o PT talvez não veja dessa forma. As estratégias do PT, as estratégias da cúpula lá do presidente Lula, as pessoas que direcionam, que decidem para onde vai o líder, presidente Lula, como os outros líderes também têm essa cúpula, as pessoas que tomam as decisões, eles talvez não vejam que Raquel seria a chapa do equilíbrio. Mulher, contemplaria as mulheres, na chapa de uma pessoa de mais idade, seria uma chapa bacana, apresentável, uma chapa bonita, uma chapa robusta, forte, que resolveria uma série de problemas. Porém, na conjuntura nacional, a representação de Raquel é em Pernambuco. Lógico que ela tem um conhecimento nacional e já começa a adquirir uma representação nacional, mas talvez ainda não fosse colhido os votos, ou se fossem canalizados os votos no nome de Raquel, talvez o agregado não fosse suficiente para superar uma eleição, especialmente uma eleição difícil como essa que se avizinha, tendo em vista o desgaste do governo Lula, as dificuldades, os embrólios, os escândalos, essa série de situações que vem passando o governo e que, por falta de decisão interna, por falta de enxergarem mais longe, estão pagando um preço que eu acho que não deveriam. Mas isso é outra história. Em relação a essa candidatura, o Kassab, que é quem lançou o nome de Raquel para uma possibilidade nacional, para ser uma presidenciável ou vice-presidenciável, como queiram, o Kassab tem seus meios, né, suas articulações, seu jogo político. O Kassab é um monstro político, o Kassab é o presidente do PSD, o partido que a Raquel está ultimamente, e o Kassab sabe que o nome de Raquel é bom, mas a gente tem que estar alerta porque o Kassab pode estar jogando. O Kassab tem vontade de ser o vice, ou melhor, de ser o candidato de Tarcísio lá em São Paulo. Se o Tarcísio sai candidato representando a direita, caso o Bolsonaro não possa, ou outra pessoa não seja indicada do Bolsonaro, então o Tarcísio, se ele for escolhido o nome, ele está tentando se cacifar para isso, fazendo um trabalho interessante lá em São Paulo. Então, o Kassab pode ser a bola da vez para governador de São Paulo. Como ficaria? Como se daria isso? Ele tem 3 ministérios com Lula e ele é o secretário institucional lá de Kassab. É o cara que faz articulações para Kassab. Então, como é que se dá isso, né? Kassab é um cara tem tanta expertise na política que ele consegue agradar gregos e troianos, ou seja, gregos e troianos, ele consegue agradar ou servir a 2 deuses, né? De um lado o Lula, do outro lado o Tarcísio. Isso é meio complexo de entender na política, onde tem uma máxima que dizem que ela é muito conhecida, que política tem que ter lado, né? Falando em lado, a governadora Raquel Lira, que navega por águas centrais na política, ela conduz seu barco, o seu navio, né? No centro, ela nem é Lula, nem é Bolsonaro, nunca declarou isso, então Raquel navega aí pelo meio. Se é barco, é navio, fica ao critério de vocês, queridos amigos. Mas aí Raquel anda. Então, para Raquel ser vice de Lula ou vice de Tarcísio, caso venha a ser o candidato, é algo natural. Quem ganharia mais com isso seria o Tarcísio, porque o Lula em Pernambuco é muito forte. Então, na conjuntura nacional, Raquel talvez não agregasse tanto, apesar de tudo que eu falei aqui. Mas do lado de Tarcísio, como o Tarcísio, o bolsonarismo, a direita, é enfraquecido em Pernambuco, Raquel podia representar essa crescida, esse crescimento. E aí onde está a cabeça de Kassab? O que é que Kassab quer, afinal de contas, com essa colocação? Obviamente isso fortalece Raquel no cenário nacional e estadual. Raquel que está precisando crescer nas pesquisas, porque as pesquisas têm mostrado o prefeito João Campos, prefeito lá da capital de Pernambuco, né, lá de Recife, ele tem mostrado ele numa situação confortável, muito boa, e Raquel precisando de crescer. Então todo gesto, todo ato, todo movimento político faz parte de uma grande estratégia para deixar a Raquel numa situação melhor também, e isso é louvável, isso faz parte da política.
Lembrando aqui que Raquel tem dado um banho de asfalto aí pelo Pernambuco. A gente tem observado isso, as rodovias, a gente tem sempre falado que a Paraíba são melhores, mas Raquel tem feito, a do governador tem feito um trabalho, e é legal que a gente diga isso aqui. Inclusive entregou um hospital em Pernambuco, semana retrasada, aqui em Caruaru, né? Algo que vai deixá-la com certeza em melhores condições nas próximas pesquisas. Eu acho que esse é um dos objetivos. Mas, voltando a Raquel vice, então vice de quem? De Lula ou de Tarcísio? Acrescentaria mais com Tarcísio. Kassab ficaria como nessa história? Kassab será fiel a Lula, que tem 3 ministérios, o partido dele tem 3 ministérios, consequentemente vota com Lula lá é uma troca, vota lá no Congresso, Senado Federal, e na Câmara vota com Lula. Mas Tarcísio ficaria com quem? Se ele é o cara da instituição, o cara do governo, quem comanda. Depois de Tarcísio, podemos dizer que quem manda em São Paulo é ele. Está se cacifando a ser governador de São Paulo, ser candidato a governador de Tarcísio. Que com o que Tarcísio está fazendo em São Paulo, teria uma possibilidade clara de Kassab ser eleito. Então, como é que fica? Então as pessoas têm que ter cuidado, têm que pensar nas possibilidades. Eu desejo muito boa sorte a cada um deles, especialmente a governadora, que possa realmente ser indicada para alguma coisa ou disputar a função que já ocupa, mas que a gente tem que pensar nesse jogo de xadrez que está colocado à mesa. É um jogo fantástico, um jogo de especulações, de acontecimentos, de ações, e um jogo de cuidado acima de tudo. E a minha intenção aqui é fazer com que você fique esclarecido, com que você veja as possibilidades por vários ângulos, ok? São palavras de Liz Cavalcante, um grande abraço.